Meus queridos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, sei que não mereço a atenção de vós outros, mas a palavra de Deus, nosso Senhor, requer de nós, com certeza ligado nele, toda a nossa atenção. Se possível, 100% ligado nele. A Bíblia, ela logo nos diz: quem é de Deus, com alegria escuta a sua palavra. João 8, e o verso 47. Sei que hoje os dias está difícil, a esse terceiro milênio, o começo do mesmo, a anunciação do Evangelho. Se no passado já era tão difícil, com tantos sinais, prodígios e maravilhas, onde o povo viu os sinais de Deus acontecer a olho nu, já era difícil. Imagine hoje, do jeito que está a população mundial, a criminalidade, a inveja, a ganância, a corrupção, a mentira. Infelizmente, até parece que essas coisas prevalecem. Infelizmente, valores invertidos. Aí quando se trata da Bíblia, falar de Jesus, já dá um comichão no ouvido antes que alguém venha pronunciar a totalidade do poder da glória de Deus. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8, e o verso 32. Se o Filho do Homem libertar verdadeiramente, seremos livres. João 8, e o verso 36. Mas está difícil. A Bíblia diz que nos últimos segundos que nos resta, homens amantes de si mesmo, a mentira, a arrogância, a ignorância, a soberba, a corrupção, ia tomar conta de uma forma tremenda sobre a terra. E a gente vê isso hoje, se cumprindo a Bíblia Sagrada na sua totalidade. Então, meus queridos, quando se trata da Bíblia, felizes são aqueles cujo Deus é o Senhor deles. Felizes aqueles que dão ouvido à voz de Deus. Ai, irmão, mas eu queria ouvir Deus pessoalmente. Eu queria que Deus descesse para que eu visse o mesmo. Mas Deus eu nunca vi, nunca toquei. Não é concreto, é abstrato. Então, para mim, tem que ser alguma coisa que eu toque, que eu veja. Estão enganados. Moisés disse: Deus, deixa eu ver a tua face. Deus disse: Moisés, quem me vê morrerá. Nem um ser humano comum, mortal, me verá e ficará vivo para contar a história. Porque de mim emana glória, poder, fogo, virtude, uma áurea poderosa que sustenta os quatro cantos do universo. Moisés, estás pensando que quem sustenta o Sol, a Lua, o sistema planetário, as galáxias, quem consegue organizar a harmonia, o oxigênio e o hidrogênio, a fonte das águas, é a própria natureza, Moisés? Tu tá achando, Moisés? Quem sustenta tudo isso é a minha pessoa, Moisés. Eu estou em qualquer lugar do universo ao mesmo tempo. Eu sou onipotente, onisciente e onipresente. Eu estou no Sol, também estou na Lua. Estou em Marte, também em Plutão. Estou na Terra, também estou no fogo, na água, no ouro, na prata, no bronze, no estanho, na ametista, na esmeralda, no diamante, na harmonia, oxigênio e hidrogênio. Eu estou na H2O, que alimenta o corpo humano, no alimento, na árvore estéril, na frutífera, nos animais, pintado, doméstico, como também nas aves voadoras. Eu estou entre mundos paralelos, nas dimensões, entre anjo, querubins e arcanjo. Eu estou em qualquer lugar ao mesmo tempo, Moisés. Então nenhum ser humano me verá e ficará vivo. Moisés, Moisés, vai aparecer muitos deuses fabricados por QI humano. Deus Ram é o Deus da terra Faraó, é tido como Deus. Aí tem o Deus Lua, Deus Sol. Moisés, tá pensando que o Sol fala? Tá pensando que o Sol vai apalpar e abraçar alguém, o Sol fala? Eu que dou ordem ao Sol, e os raios ultravioletos plasma do Sol arrebenta qualquer lugar. Tá pensando que esses deuses da terra vão adiantar? Meio homem, meio macaco,
meio homem, meio peixe, fabricação do QI humano fraco, flagelo. Tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. E é necessário ser carregado por seres semelhantes a ele, tudo fraco, fracote, que vai morrer também. Tá pensando o que, Moisés? Mas, Senhor, eu quero ver, Moisés. Vou te colocar na brecha do racho. Quando eu passar, vou tirar a minha mão, verás a glória que emana do meu ser pelas costas. E é suficiente. Tá certo, Senhor. Deus coloca Moisés na brecha do racho, na fenda da rocha. A Bíblia diz, está bem claro na palavra, quando Deus ele vai caminhando. Eu estou com o celular aqui, é porque eu gravo, tá? Eu tenho uma plataforma, um canal nas plataformas digitais, TikTok, Kawaii e YouTube. Se alguém quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva lá no YouTube, estou do lado de um helicóptero. São quase 1.500 vídeos gravados. Vai fazer 32 anos, né? 32 dias que eu prego dentro dos ônibus, nas praças, dizendo que Jesus é. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha quase que 28 anos, já estava já beirando 28 anos. Eu faço ano em dezembro e entreguei minha vida para Jesus em outubro. Vou fazer 60 agora em dezembro. Quase 32 anos dizendo que Jesus é bom. Dentro dos presídios, hospitais, São Paulo, a terceira capital do globo terra em extensão, vários lugares, Toritama, Santa Cruz, dizendo que Ele é e que eu sou pó e cinza e que dependo dele em toda situação. Coitado miserável que sou, se disser que depende de mim. Tem tanta gente que pensa erradamente. Ah, eu fiz o doutorado. Ah, eu tenho o PhD. Pensa que é ele mesmo ou ela. Se Deus tirar o ar que a gente respira, quem é que se acaba? Tem faculdade, tem universidade? Não. Se Deus disser, não vai nem sentar na cadeira, acabou-se, meu filho. Mas não tem inferno, nem cão, nem governo da terra que possa colocar alguém lá. Só tem um ser que dá uma ordem, a morte vem e já era. Mas não tem bom diante dela. Só tem alguém que escapou dela, e quem foi? Todo mundo sabe. Quem escapou da morte? Quem matou a morte? Quem dizimou a morte? Já pensou destruir a morte? Só Jesus. Ele disse, eu tenho poder. Dar a minha vida a você e tomar de volta. A morte, hã? Aí ele disse, eu vou entregar para você porque eu quero, é a ordem do meu pai. Mas ao terceiro dia, tomarei de volta o que você está pegando. Já pensou alguém dizer para a morte, vou entregar para você, mas amanhã eu saio de você. Vai, mas sai muito. Jesus dizimou a morte, esquadrinhou a morte, e a morte tem respeito o nome dele. Bate em retirada. Mas voltando ao assunto de Moisés. Então, meus queridos, a Bíblia diz que quando Deus passou o poder, a glória de Deus que emanou a face de Moisés, diz a Bíblia, quando Deus ele ia caminhando entre os céus e a terra, o espaço de Deus, passada feito nós. Diz a Bíblia que os montes começou a se abalar e pegar fogo. E Moisés bradou e disse, quem é esse que é tarde em se irar-se e grande em força? Ele disse, eu sou. Só Deus pode dizer isso. Eu sou Moisés, Criador de todas as coisas, único. O resto é embalagem, é conversa fiada. Lá em Isaías 43:10, ele diz, antes de mim não houve Deus, depois não haverá. Eu sou único. Aí o 13 ele diz, agindo eu, operando eu, quem impedirá? Quem se atreve a impedir? Aí de Deuteronômio está lá, 32 e o verso 39, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Aí ele vai mais profundo, eu pego a minha espada reluzente, poderosa de Deus, atravesso o juízo e faço ela voltar sobre meus adversários. Já pensou atravessar o juízo? Onde é que é o juízo? Final dos tempos futuros. Deus vai lá e volta, vai lá e volta. Quem que pode ir lá? Milhões e milhões de ano-luz. Sabe o significado de um ano-luz? 9 trilhões e meio de quilômetros.
A velocidade da luz, 300 mil por segundo. Sabe a distância da Terra, onde a gente está aqui agora para o Sol? 150 milhões de quilômetros. 8 minutos de espaço-luz. O planeta mais próximo, Alfa Centauro, do Sistema Solar. Se Deus apagasse a luz do Sol, talvez poderia existir uma forma de vida lá. Micro-organismo ou bacteriana. Alfa Centauro, 4 anos e meio de ano-luz. Vocês sabem a distância de um ponto menor da nossa Via Láctea? E de um ponto maior a outro ponto maior? De um ponto menor a outro ponto menor, 10 mil anos-luz. Quem vive aqui 10 mil anos? Ai, que dor. Não vive 100, é enfado de câncer e morte. De um ponto maior a outro ponto maior, que é uma espiral, 100 mil anos-luz. Já pensou uma espaçonave, a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, que é impossível, máquina do tempo, para chegar lá. Se alguém pudesse fabricar uma máquina do tempo. Ah, mas é a máquina do tempo, apertou, chegou lá. É tanto, 10 mil anos-luz ou 100 mil anos-luz. Dentro da nossa Via Láctea, já pensou em ser 1101, na constelação de Serpente, uma das galáxias elípticas. Vocês sabem o tamanho do Sol? 4.443.200 quilômetros em circunferência, 6,0910 elevado a 12 ao quadrado, que para os matemáticos é impossível, é o tamanho do Sol. O Sol, ele é mais de 5 milhões de vezes maior do que o globo Terra. Estude astronomia para ter segurança do que eu estou dizendo aqui. IC 1101 é uma das galáxias elípticas. Na constelação Serpente é 1 bilhão de anos-luz. 1 bilhão de anos-luz. Já só tem 3 planetas que o Sol desaparece, meu filho. A Betelgeuse, Eta Cardenais e Veias Majores. A Betelgeuse mais de 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Eta Cardenais 300 vezes maior do que a Betelgeuse. Veias Majores 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Já pensou o tamanho do universo? Quem fez tudo isso, será que ele é fraco e pequeno para parecer um Deus qualquer? Terreno, tamanho de imaginação humana, e querer tomar o lugar dele? Toma não! Por isso Jesus disse, meu pai vai bater o martelo, e quem adora esses deuses terrenos vai se acabar junto com ele. Temos que ter cuidado com a nossa imaginação confusa. Leiam a Bíblia. Cada país, uma imaginação, um Deus. Isso é falta de QI, de entendimento do verdadeiro Deus. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse, eu tenho meu Deus no país tal, é o único Deus da gente. E esse Deus, aí tem a deusa mãe, aí se quebrou na emenda. Deusa mãe? Não existe deusa, rapaz. É antibíblico. A deusa mãe? Eu disse à pessoa, meu querido e minha querida, era um casal, duas pessoas muito distintas, não são daqui, é país de primeiro mundo. E eu disse àquele casal, olha, se o Deus que você diz é o Deus que criou o Sol, a Lua, Marte, Plutão, Urano, Saturno, Mercúrio, Júpiter, é o Deus que fez harmônio, oxigênio e hidrogênio na face das águas, é o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, é o Deus da Bíblia, é o Deus que fez todas as coisas, que criou o manguezal, rainha trançada, Aratus, Gaiamu, que fez o mar, as ondas emboladas, as fossas da Mariana, se é o Deus que criou o tubarão, a baleia, a tartaruga marinha, que criou as águias, sabe, as aves voadoras, águias são 9 tipos de águia, mais conhecida americana. Se é o Deus que domina o querubins, anjos e arcanjos, que fez as dimensões, mundos paralelos, que criou as galáxias, as Via Láctea. Então esse é o meu Deus. É o mesmo? Aí calou-se. Não vem com essa história aqui. Ah, o meu Deus é o Deus fulano de tal, meio homem, meio fulano. Ah, o meu Deus é o Deus Sol. Ah, o meu Deus, a minha deusa é a deusa Diana, que fala lá em Efésios na Bíblia. Vai, Paulo disse, esses deuses aí tenham cuidado. O Deus que é verdadeiro é Cristo, disse Paulo. Está claro na Escritura. É o Deus que criou o tempo, é o Deus que criou a matéria e criou o espaço. Se é esse Deus, é o meu. Já pensou, não tinha tempo, não tinha matéria, não tinha espaço. Aí Deus disse, tá lá, no princípio, tempo, criou Deus.
matéria, a terra e o céu. Aí vi as trevas sobre o abismo, espaço. Aí disse Deus, haja luz, plá, haja estrela, plá. Aí esse é o meu Deus. Criar esse sol tem que ser Deus. Dominar a chuva, os 4 ventos no punho, como diz a Bíblia, tem que ser Deus. Quem é aquele que subiu o céu e desceu de lá? Sabe tu o nome dele e do Pai? Provérbio 30, verso 4. Que amarra os 4 ventos do universo nos punhos. Você sabe o que significa punho? É isso aqui, ó. A cana do braço, essa parte aqui, é punhos. Aí Jesus disse, eu pego os 4 ventos, norte, leste, oriental, e boto aqui no punho e fica aqui os ventos, ó. Sai a hora que eu quero. Vai, tal lugar, tal país, ele vai. Aí ele achou um pouco, tem uma coisa, eu pego as águas e amarro nas minhas vestes, dou nó. Já pensou dar nó na água? É o Deus do impossível. 30 e o verso 4 de Provérbio. Aí lá em número ele diz, não sou homem que mente e filho que se arrepende. 23, 19 de número. Eclesiastes 4 e 8 ele diz, quem é aquele que diz, e assim acontece, que a sua palavra tem poder. Aí você vai lá para Filipenses 2 e o verso 9. Todo joelho vai se dobrar. Os que estão em cima do céu, os anjos, os serafins e arcanjos. E toda língua vai confessar. Os que estão sobre a terra vivem e os que já morreram. Vai ressurgir dos mortos. E a língua vai confessar que eu sou o Senhor. Acabou-se, meu filho. Aí vai para Colossenses 1 e o verso 15. Jesus diz, eu sou a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque em mim foi criado todas as coisas. Principado, trono, reino mineral, vegetal e animal. Foi criado para mim e para mim. Tudo que você possa imaginar no universo foi criado por mim e para mim. Tudo é meu. Aí você vai lá para Jeremias, está dizendo, a terra é minha, e o animal, e o homem, e eu dou a quem eu quero. Ele dá quem ele quer. A um ele dá um pão, outro ele dá uma padaria. A um ele dá um ovo, outro ele dá uma granja. Tudo é dele, o homem se engana. Aí o helicóptero é meu, eu tenho uma esquadrilha, sabe? De aviões, uma esquadra de navio. Coitado, tem nada, vai morrer, vai ficar tudo aí. Ah, os carros é meu. Tá no seu nome, mas não é. É tão provável que até o Detran toma quando não paga. E agora? Vai nessa, que a gente tem nada aqui. A gente tá aqui emprestado. Nem a roupa é minha. Tudo é dele. Se ele disser, Marcelo, eu vou tirar teu fôlego de vida agora. Aí, ó, tá, tira o ar, eu desço agora, eu caio aqui. A gente não é nada. Lembre-se disso. Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. Ele disse, meu Pai amou o mundo de tal maneira que me enviou para salvar vocês. Se não for Jesus, coitado de mim e de vocês. Coitado. A gente depende dele, meus amados. E a única coisa que ele quer de mim e de vocês, que a gente adore a ele, ame a ele como ele nos ama, que a gente atente para a palavra dele. Mas é muito fácil a gente errar, pecar, mas fazer a coisa certa é muito difícil. É muito fácil ferir alguém, mas pedir perdão a alguém. Já notou isso? Que é duro pedir perdão. Ah, mas eu estou certo. É um mandamento do homem, eu amo quem me ama, eu ajudo quem me ajuda. Mas o mandamento de Deus qual foi? Ama teus inimigos, ora por quem te persegue, perdoa a quem te feriu, perdoa quem me ferir. Mas vou muito, vocês entenderam? Vocês são inteligentes. Que mandamento duro é esse? Amar o inimigo? Orar por aqueles que querem ver minha morte e pedir a Deus que abençoe eles. Mandamento duro, Jesus. Aí Pedro veio e disse, Senhor,
Eu devo perdoar 7 vezes. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, no meio da multidão, 7 vezes? Coitado, é pouco, Pedro. 70 vezes 7, 490 vezes por dia, Pedro. Tu deve perdoar 490 vezes por dia. Se tu pecar, pode pedir perdão e perdoar. É duro as coisas de Deus. O mandamento do homem é a lei mosaica. Está dizendo assim, ó: se alguém consumar o pecado de adultério, morre o homem e a mulher. É a lei mosaica. Tinha que consumar o pecado, cair no adultério. A de Jesus foi mais dura. Quando alguém perguntou: Senhor, a respeito do adultério, Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. É para aí, é duro ou não é? Antes tinha que consumar, olhou para a mulher, tinha que deitar e para determinado lugar, para um hotel, para fazer e acontecer. Aí consumou o pecado. Jesus, aquele que olhar, meu filho, com intenção impura, adulterou já diante de Deus. Mais duro ainda, viu? O mandamento. E quem não peca, hein? Quantos pecados a gente tem? Às vezes olha, deseja, não é nosso. Vocês entenderam? Vocês são inteligentes. A gente peca todo dia. Ação, pensamento e palavra. Todo dia a gente peca. Malaquias 3:16, Deus diz: eu tenho um memorial. O que se passa na terra e as conversações eu arquivo na memória. Pronto, eu estou arquivando aqui na memória do celular. Não resta dúvida. Mas está primeiro na memória de Deus. Malaquias 3:16. O que conversam na terra, não estou conversando aqui, falando dele para vocês, vai direto para a memória. O que eu falar aqui de errado, a responsabilidade é minha, olha. Não é de vocês não, é eu que vou arcar com ele. Tem que ter cuidado do que fala, ter segurança. É uma das coisas que eu temo a Deus. Falar o que ele não manda e dizer que Deus mandou sem ele mandar. Deus me guarde. Até na profecia. Tem pessoas que abrem a boca, mas profetiza tanto. Quando profetiza que Deus mandou, acontece. Mas quando é o homem e a mulher, esse profeta morre. Se acaba diante de Deus. As coisas de Deus é santa, é muito pura. Temos que ter cuidado. Aí a Bíblia, ela segue dizendo: quem solta palavrão, palavra torpe, de baixo galão, de alta altivez. Está lá na Bíblia, 1 Samuel 2, verso 3. Toda palavra de baixo galão, de alta altivez. Aí você vai no dicionário, é palavrão. P-O-R-R-A. Aí P, aí tá lá. Aí Deus arquiva, balança, em falta. Pediu perdão, perdoou, joga no mar do esquecimento. Está lá na Bíblia, viu? Quando pede perdão a Deus dos pecados que comete, Deus joga no mar do esquecimento. Miqueias e Isaías. Eu não me lembrarei mais. Vou dar um exemplo aqui. Tudo que a gente faz está nos livros, que são livros, plural. Livro da vida é único, só tem um. Mas livro das obras, livro que pesa. Aí tem o livro das palavras, livro das crônicas. É tanto livro na Bíblia. Aí as obras que a gente faz, vai para um livro. Tem um anjo que ele trabalha em cima das obras, outro em cima dos pensamentos. Aí eu penso negativo, pedir perdão, ele apaga. Não pedir perdão, fica lá. Aí no dia do juízo de Deus, traz os livros, aí o anjo vai trazer. Aí quem fez e aconteceu, soltou palavrão. Aí tá lá, o anjo vai dizer: esse aqui foi apagado, soltou muito palavrão, mas pediu perdão. Aí foi apagado, foi jogado no mar do esquecimento, não me lembrarei mais. Mas de quem não pediu perdão, aí tá lá, todo tipo de palavrão. Quem matou, quem roubou, quem estrupou, quem deu no pai, quem deu na mãe. Pedófilo, coitado dos pedófilos, hein? As criancinhas, sabe? A pedofilia, aí pega menininho, acha pouco a menina, vai pegar menino, rapaz. Semelhante a ele, igual a ele, homem também. Vai pro livro, tudo escritinho, é feito aqui, a Grande Recife, tá lá escrito. Vou chegar no dia do juízo, abre o livro aí, o anjo vai abrir, com voz de trovão, pei! Mas vai chorar tanto. Deus vai dizer: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno. Prepara para o diabo e seus anjos. Aparte de mim. Aí quem se arrependeu foi apagado, Senhor. Entra para o meu reino. Se arrependeu não, lago de fogo e enxofre, eu não vos conheço. Praticou iniquidade, não se arrependeu. Aí matou, roubou, estrupou.
roubou dentro do Senado, tirou dos órfãos, das viúvas, roubou no peso da balança, até na balança, viu? Tá lá em Isaías 10. Ai dos ladrão de balança, olha pra aí, que rouba no peso. O cara vai comprar 1 quilo, quando pesa em casa 850 gramas, 750, ladrão de balança. Vai tudo pro livro de Deus, meu filho. Tem que ter cuidado. Aí a Bíblia diz que Deus pesa até o espírito do homem e da mulher na balança. Já pensou pesar espírito? O espírito flutua. Mas Deus pesa o espírito também, está na Bíblia. Temos que ter cuidado. Se alguém aqui quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje? Romanos 10:9. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a vida eterna. Se tu confessar que Deus, Ele ressuscitou, Jesus dentre os mortos, serás salvo. A Bíblia fala em Atos Apóstolos 16, está dizendo lá que quando alguém diz, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, como diz a Escritura, serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, não é só você que é salvo. Se você se entrega para Deus, Ele salva a tua família todinha através da pessoa. Já pensou? Ah, mas fulano, ele morreu e foi através de um crime, mas a família dele era crente, o pai e a mãe. Mas na hora que ele cai lá, do tiro, ou de uma facada, ou de um acidente, a Bíblia diz que é fração de segundo para ele se ligar em Deus e pedir perdão. Se ele pedir, Deus salva na hora, meu filho, para não perder. E Jesus provou isso. Está lá em Apocalipse. Jesus disse, meu Pai, estão todos aí, os que o Senhor me deu. Nenhum se perderam, senão os filhos da perdição. Quem é da perdição não tem por onde correr. Mas quem é da salvação pode estar na feitiçaria, na bruxaria, Deus tira de lá. Pode estar dentro do Senado, praticando leis ao contrário da lei de Deus, Deus arranca de lá, liberta, salva, depois diz, meu Deus, o que eu fiz? Quantas besteiras eu fiz, me perdoe. É da salvação, Deus tira de lá. Quem é da salvação vem, meu filho. Pode ser, sabe, um Tom Cruise, um Roberto Carlos, não importa. Quem é da salvação vem, quem não for já era. Ele pode ter letra, pode ter dinheiro, pode andar em jatinho particular, pode ter helicóptero, morar numa cobertura com helicóptero lá em cima, não importa não. Se é da salvação vem, se não for já era. Tudo é porque é de Deus. E a Bíblia diz, quanto mais Deus dá, mais cobra. A minha esposa, por exemplo, ela trabalha para uma família muito rica. Eu digo, minha filha, a quem mais é dado, mais é cobrado. É cobrado. Eu sempre ensinei isso às filhas que eu tenho. Tem uma que está no Japão, chegou lá quarta-feira passada, graças a Deus com visto permanente, é por isso que eu estou indo agora no Rio Mar, para organizar o passaporte japonês. E ela está lá e Deus abençoou, casou-se com o japonês, que Deus abençoe a família lá. Mas eu sempre digo a ela, minha filha, a quem muito Deus dá, Deus cobra. Então cuidado com o que você faz. Cuidado com o que se tem. Poder ajudar, ajude. Dê com a mão que a outra seja escondida, só quem vê é Deus. Porque hoje o mundo quer fazer as coisas para todo mundo ver. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá aquele buraco na rua ali, por exemplo, aqui, ó, na Agamenon. Vocês estão vendo que tem uma rachadura ali. Tá pensando que ele vem ajeitar aquilo ali de noite? Ele quer que todo mundo veja, os políticos, aí manda de dia, aí atrapalha o trânsito. Vocês já notaram, né? Atrapalha muito, que é para o pessoal ver, para poder votar neles. Voto. À noite ninguém vai saber quem foi. Mas todo mundo aqui, sabe, tem o que no lugar, são inteligentes, vai saber que alguém fez aquilo ali à noite. Não precisa se mostrar. Vocês viram ali, ainda ontem quando eu vim trazer a esposa no trabalho, a gente passou de carro ali, porque eu sempre deixo o carro e venho de ônibus, porque eu gosto muito de pregar o evangelho. É muito difícil andar de carro e de ônibus, não sei que seja uma coisa muito, aí tiro da garagem e sai, mas eu gosto muito de pregar dentro do ônibus. Deus me chamou para isso, me chamou para estar de carro para cima e para baixo, se bem que Ele tem dado e eu agradeço a Ele, que tudo é dele, só sou mordomo. E a gente passou ontem ali, onde se desce aquele viaduto que atravessa de Olinda para cá, para pegar a P15 e entrar na Agamenon. Aí tava ali raspando a rua, organizando o trator, e tava o maior trânsito do mundo. E que hora era? Não era nem meio-dia. Tava ali um trânsito terrível. Por que de dia? Para que todo mundo veja que foi o político fulano.
ou a política tal, entendeu? A cidadã, para que todo mundo veja. Não poderia ser feito à noite para não atrapalhar o trânsito? Com certeza. Mas eu quero mostrar meu trabalho, eu quero o voto, eu quero o poder, eu quero estar sentado em uma cadeira a cada 4 anos e me aposentar lá. Então vou ter que mostrar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que quando fizer alguma coisa, faça para que Deus veja, não os homens. Veja como a Bíblia é ao contrário à aparência humana. Entenderam, meus amados? Vocês verem que Jesus, ele trabalhou até no sábado. E por causa disso, hoje existe até algumas religiões que é contra isso aí. Aí quem é que está em primeiro lugar? Religião ou Deus? Quem é que manda? Uma religião ou é Jesus? É Jesus, meu filho. Deus não é dominado por religião. Quem é dominado por religião, infelizmente, é a maioria dos seres humanos. Briga por causa da mesma, mata. Cuidado com religião. Praca de igreja, nada disso salva ninguém. Cuidado com política, cuidado com futebol. É uma destruição total. Olha para Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12, o verso 2. Ele ama cada um de vocês. Meus queridos, é um Deus eterno, só existe um Deus. Ah, mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 deuses? Não, é um Deus eterno nas 3 pessoas distintas. Um Deus eterno nas 3 pessoas distintas. Lembre-se disso. Deus sabia que a humanidade não ia suportar a glória dele e o poder. Ele fez o quê? Se humanizou em Jesus. Vocês entenderam? Mandou seu único filho. Aí se fez carne. Está lá em João, primeiro. No princípio era o verbo estava com Deus, era Deus, se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Aí lá em João segue dizendo, Epístola Universal, água, o Espírito Santo, a palavra que é Jesus, Logos, verbo. Água, símbolo do Espírito Santo. Então não é 3 deuses, é um Deus eterno nas 3 pessoas distintas. Vocês entenderam que vocês são inteligentes. O pensamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um só. A ação dos 3 é uma ação só, porque é um Deus eterno nas 3 pessoas. Deus não trabalha na contramão do Filho, nem o Filho na contramão do Espírito Santo, não. É por isso que é onipotente, é onisciente e onipresente. Os 3 em um e um nos 3. Para que vocês entendam. Não é 3 deuses. É único nas 3 pessoas que Deus determinou, que Ele tem poder para isso. Deus determinou. Quando você entra na Bíblia, fala de 5 tipos de filhos. Adoção, geração, que foi gerado, Cristo. Aí você vê filho também por eleição, Israel, por criação, anjos. Aí você vai olhando, aí criatura, os homens. Aí Deus fez o que? Mandou Jesus para unificar, levar esses filhos para ser enxertado na oliveira verdadeira que é Cristo, e através dela entregar a Deus o Pai. Infelizmente a raça humana se perdeu na queda do nosso pai e da nossa mãe Adão e Eva no jardim do Éden. Aí Deus mandou Jesus justamente por isso, porque Deus não poderia descer aqui na terra, porque a terra toda não ia aguentar ele. Está lá bem claro na Bíblia, 1 Reis 8:27. Na verdade, andaria Deus sobre a terra, ou habitaria sobre a mesma, se quando os céus dos céus não pode conter a glória de Deus, quanto mais a pobre da terra. Coitado da terra. Deus pisa aqui, hein? Oxe! Vai, ele preparou um trono específico para aguentar a glória dele, trabalhado por ele. Você vê que arca, o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, a própria terra não suportava. Quando alguém tocava nela, morria, lembra disso? Vocês leram a Bíblia, né? Aí fulano Betano tocou na Arca da Aliança, morreu fulminado. Por quê? Porque ela tem magnetismo, que alguém acha que tem muito magneto nela. Magnetismo, tocava e morria. Era o poder de Deus na arca, somente um símbolo, um instrumento. A Arca da Aliança, toda em ouro, a madeira de acácio, a madeira vaidosa, cheia de ruga, de dobra.
de curva, e Deus disse, olha, vai preparar cada aliança. Moisés, Senhor, quem tem poder de preparar uma arca dessa que o Senhor me revela aqui no céu? Não tem homem na terra. Deus disse, não te preocupa, Moisés, eu vou preparar 2 homens, meu espírito vai entrar nos 2 homens lá embaixo, e esses 2 homens, através do meu espírito, vai fazer do mesmo jeito que tu vai dizer. É eu trabalhando através das mãos dele. Depois que a arca estiver pronta, o meu espírito vai se retirar deles. Eles vão dizer, como é que foi feito isso? Nem eles vão saber. É eu que estou fazendo através das mãos dele, porque ele não tem competência para isso. Realmente, o homem não tem competência. O maior arquiteto do universo é Deus, não é o homem. Veja aquela arquitetura ali, ó. Aquele prédio não é bonito? Cheio de vidro lá, espelho, uma beleza, né? Engenheiro, arquiteto, etc, pedreiro, encanador, eletricista, tudo foi feito ali. Marceneiro, pintor, eletricista, tá pronto o prédio. Uma beleza daquela, imagine Deus, hein? A arquitetura dele que é santo. Vocês são inteligentes. A Arca da Aliança. 2 querubins em cima, 2 querúbios, anjo protetor. Um ligado no outro, não era enxumbado não, viu? Nem soldado não. Veja que coisa extraordinária. Uma asa ligada na outra, ligada mesmo, sem precisar de chumbar, ou soldar, ou emendar. Dentro da Arca da Aliança, 12 mosaicos. No 10º, até o 11º era pedras preciosas. No 12º, uma corda, significa, era o cordão que é para o pescoço do sacerdote. Dentro da águia tem mais ouro, da Arca da Aliança, mais ouro por dentro do que por fora. E olha que por fora tinha 64 quilos de ouro somente em cima. Os 2 anjos, era 32 quilos de ouro para cada anjo. Vai fazer as contas, 1 quilo de ouro, 1 grama de ouro aí, mais de 500 reais. Dentro da arca tinha mais ouro. Tinha um rosto de águia todo de ouro, com olhos, com diamante, pedras preciosas, rosto de boi, rosto de leão e rosto de homem. Rosto de homem simbolizava Jesus, rosto de boi, o sacrifício dele. Quem entende aqui sabe o que eu estou dizendo. Rosto de águia, a eternidade dele. Imagina, tudo isso está lá na Bíblia Sagrada. Então esta arca, dentro dela tinha os 10 mandamentos, estava lá o maná e o cajado de Arão. E tem uma coisa, eles ficavam perplexos. Veja como é uma coisa sobrenatural de Deus. Diz a Bíblia bem claro que ainda hoje eles ficam incomodados com isso. Como é que um quadrado que cabia a Arca da Aliança era do mesmo tamanho dela? Não tem como. Tá aqui um celular. Essa capa entrou nele, por que entrou nele? Porque a capa é maior do que ele, sim ou não? Para poder aderir-se a ele. Aí você vai aqui e encaixota. Mas imagina a capa do mesmo tamanho do celular, não tem como entrar. Não tem como. E segundo a Bíblia, o tamanho onde a arca entrava era o mesmo tamanho da moldura. Não tem como. Se tem 1 metro quadrado, para entrar dentro dele, o outro tem que ter pelo menos 96 ou 95 para ter um espaço para poder entrar dentro de 1 metro. Mas a Bíblia diz que a arca, eles ficavam perplexos, mas Senhor, como é que a arca vai entrar, que é do mesmo tamanho da moldura, do mesmo tamanho dela? Não tem como, vai topar em cima. Deus disse, o impossível é comigo, coloca em cima e tu vai ver o milagre. Quando eles colocavam, encaixava. Trá. Como Deus é Deus. Eu amo esse Deus, eu adoro esse Deus, entreguei a minha vida a esse Deus, eu vivo por causa desse Deus e gostaria de amá-lo como Ele me ama. Se vocês querem uma vida estável, se entregue para Ele, viva Ele e deixa Ele viver em vocês. Ele é educado, Ele só entra em mim se eu convidar. Me deparei com alguém pregando dentro do presídio. Eu disse, meu querido, você quer entregar sua vida para Jesus? Eu não, irmão. Eu já tenho Jesus na minha vida desde que eu nasci. Jesus está aqui dentro. Eu perguntei, meu querido, vem cá, você praticou o quê? Pratiquei crime. Por favor. Crime. Nas drogas, boca de fumo. E ainda pratiquei crime ainda. Sabe, tirei vida. Aí eu disse a ele, vem cá, Jesus fuma maconha? Não. Jesus anda por aí com a pistola roubando, assaltando e matando o povo? Não. Como é que ele está dentro de você? Irmão, tá certo, me desculpe, me perdoe. Vocês entenderam, entendeu? Ele foi inteligente. Me desculpe, irmão.
Ele entendeu que Deus não está dentro dele, não. Diz quem opera no crime, ele foi o inimigo. Muito bem. Agora você acordou. Tudo quanto não presta, quem opera é o diabo. Não tem nada a ver com Deus. A gente tem que ser, olha, inteligente, rapaz. Já pensou pegar sua arma aqui agora para assaltar vocês? Quem é que tá me usando? É Jesus, é? É o capeta. Eu dei lugar, ele entrou e vai assaltar aí. É uma voz do contrário, vocês são inteligentes. Eu vou descer mais à frente. Agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. Quero mandar um abraço para os internautas em todas as capitais do Brasil, Lisboa, Portugal, que Deus ajude e abençoe. E se alguém sentir de Deus, quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva, estou do lado de um helicóptero, lá no YouTube. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Eterno. Hoje é 29 de julho de 2026. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial.